Verdade. Ô, Danilo, como você responde essa brilhante enquete que está aí no ar? Primeiro, quem está em situação, quem cai mais rendimento? E faço uma segunda pergunta. O que acontece com o Palmeiras? Já respondeu, então, a enquete. A sua enquete, assim, pra mim, eu tô ruim, pode falar. Não, tô contrariando em relação à parte do resultado, acho que o Juca também concordou, não tem comparação, é muito mais normal o Flamengo perder do Fluminense do que o Palmeiras ter perdido ponto contra o Vitória dentro de casa. Nesse ponto não há comparação. Fato é que no final da rodada o Palmeiras diminuiu 1 ponto para o Flamengo, mas ainda assim não dá para a gente tirar o peso do resultado ruim do Palmeiras no Allianz Parque. Quando a gente analisa a queda de desempenho das últimas partidas, eu acho que o Palmeiras ele tem só 1 ponto em 9, isso é algo que chama a atenção. Mas uma coisa que me deixa com a pulga atrás da orelha em relação ao Flamengo é a questão física. O Pedro já foi, né? Já muito difícil, né, que ele esteja em condições de jogo. O Felipe Luiz deu uma entrevista falando isso. O Jorginho está voltando agora depois de mais um período afastado. O Saúl vira e mexe, precisa ser poupado, está suspenso agora. O De La Cruz está com problema no joelho. A gente tem o Léo Ortiz que não sabe quando que vai voltar. Eu esperava que ele fosse voltar, talvez volte agora no final de semana. Aí tem lá o João Vitor, que sofreu um pouco, mas não na parte física. Enfim, o Flamengo me chama a atenção por esses pontos físicos que, por enquanto, o Palmeiras ainda não está sofrendo. Então, eu fico na dúvida de como vai ser essa reta final com o jogo sábado, terça, viagem e outra final no sábado. Então, o desempenho, se a gente olhar as últimas 3 partidas, o raio-x, o Palmeiras é pior do que o Flamengo. Mas projetando, a gente vai ter que ver qual vai ser a resposta do Flamengo dentro de campo nesse aspecto físico. O Palmeiras eu tenho que ver uma resposta tática, técnica, porque o Palmeiras está muito abaixo, muito abaixo. Contra o Vitória, jogou muito mal. Pode falar, Trajano. Não, eu acho que tem que analisar também o lado psicológico da... Porque uma derrota na decisão da Libertadores pode ser um abalo terrível para os jogos restantes do brasileiro. Não, aí é uma questão psicológica. Essa reta final tem uma questão muito... A gente não sabe como o Flamengo e como o Palmeiras vão escalar o jogo na terça-feira. Como eles vão pôr, qual time eles vão colocar. Como os jogadores que entram em campo vão entrar para terça-feira para jogar o sábado a disputa. E como eles voltam? O time feliz o time vai estar feliz, na ressaca? outro infeliz, outro mordido, outro não mordido. O que resta pra gente? Ganhar o brasileiro? Escuta, não, ganhamos a Libertadores, vamos ganhar também o brasileiro. Quer dizer, ter um jogo decisivo da Libertadores, meio pro fim, faltariam 2 rodadas, 3 rodadas, é a chave do mistério. É a chave do mistério. Terça-feira a gente estava aqui, o Rodrigo Matos deu a definição do campeonato de sobrevivência, né? Porque é um campeonato de sobrevivência para os dois. O Cruzeiro poderia tentar entrar nessa se tivesse vencido ontem. Porque o Cruzeiro vence ontem. O Palmeiras tropeçar contra o Fluminense não é nada anormal do que a gente está vendo. E o Bragantino subindo, se de repente o Bragantino arranja um empate com o Flamengo e o Cruzeiro vencesse as duas, estava totalmente na briga. Olha, o Cruzeiro não entra nem na enquete, viu? E aí acabou deixando de lado. Mas o Palmeiras, para responder um pouco da sua pergunta, o Palmeiras fez um primeiro tempo horrível. Escalação com alguns pontos que não funcionaram. Eu entendi a tentativa do Abel de reproduzir mais ou menos o modelo do time que foi contra a LDU, mas o Bruno Fux de lateral direito não funcionou, o Bruno Rodrigues no ataque perdeu o gol que não poderia perder, o Veiga teve uma chance de fazer um gol de rebote e não fez. Praticamente nada funcionou no Palmeiras, tem uma exceção, que é o Alan. O Alan jogou bem, buscou jogo, criou, driblou, foi pra cima. É a única parte do Palmeiras que a gente pode elogiar nesse jogo contra o Vitória. Precisa melhorar muito para receber o Fluminense, que vem num momento muito melhor também em relação ao Palmeiras. A gente não sabe como que o Abel vai usar essa reta final. Sabe qual é a sensação que me dá? E eu acho que às vezes a gente esquece disso, tanto em relação ao Palmeiras como em relação ao Flamengo. Primeiro, o desentrosamento é óbvio. Mas o desentrosamento, você pode dizer, não, mas peraí, mas os dois formaram elenco sabendo que tinham tantos campeonatos, então os treinadores têm a obrigação de manter esses jogadores que são alternativos entrosados. Mas a minha sensação é que o esfacelamento dos times faz com que o time vire um time de zumbis. Mesmo depois, quando entram os titulares. É meio que desumano você exigir
que Flamengo e Palmeiras, com toda a carga que tem em cima deles, de saberem que, embora eles possam chegar aos 2 campeonatos, na última rodada, em condição de ser campeões, se não forem, vai ser um fracasso, vai ser um fiasco, porque aqui no Brasil é assim, né? O segundo é o primeiro dos últimos. Contra times que passaram a semana inteira descansando, que aproveitam a data FIFA para entrosar mais seus times. Eu acho isso, que a gente acaba sendo super exigente em relação a atletas que não podem ser cobrados desse jeito. Você vai dizer, não, mas aquele time do Palmeiras que entrou estava descansado. Sim, estava descansado, mas o Fux olha e diz, puxa vida, anteontem eu estava jogando, eu olhava para frente, estava ali a dupla, Flaco Roque. Agora está só o Roque, só o Flaco. Não está o Roque. Eu acho que isso pesa. E fica... Eu vi uma pergunta feita ao Felipe Luiz, após a derrota para o Fluminense, sobre o comportamento dele comparado do Zubeldia. É verdade, ele ficou bravo. Não, mas ele tinha toda a razão. Ele dizia, eu não estou aqui para fazer micagem, cada um tem seu estilo. Verdade. Né? É um negócio de maluco, o nível de cobrança. Então, esse menino, João Vitor, está sendo linchado. Quando a culpa é muito maior do Rossi do que dele. Nossa mãe, o Rossi tinha só... O goleiro experiente como ele era só tirar o corpo, deixar a bola sair escanteio. Ou dar um bicão. Dar um bicão. Aí eu acho que a culpa tem o Rossi, mais o João Vitor, mas a culpa é do planejamento de elenco do Flamengo. Você entendeu? Mas, pô, Zezé, Fabrício Bruno, deixaram o Fabrício Bruno embora. O Fabrício Bruno sabia que ia ser reserva pela dupla de Ilhéus, no que, aliás, o Felipe Luiz está certo. Ele falou, não, eu quero ir pro Cruzeiro, quero ir jogar, eu quero ir para a Copa do Mundo. É natural. Não é que o Flamengo deixou, o que o Felipe Luiz dispensou o Fabrício Bruno. Não, o João Vitor me basta. Não, ele perdeu o Fabrício Bruno porque legitimamente o Fabrício Bruno quis ir embora. Não, a saída do Fabrício Bruno, ok, mas o Flamengo poderia trazer um outro Tá zagueiro. bom, sim. Ó, Podia, deixa eu colocar podia, o Mauro na conversa. A gente vai falar daqui a pouco mais profundamente também do Flamengo. Você desviou aí, não respondeu a enquete, quem tá... tal, mas tudo bem, deixei passar. Não, ele respondeu de meia boca, assim, mas respondeu o Palmeiras. Agora, uma questão do Palmeiras, Mauro, entre outras, o Palmeiras está a nada menos do que 240 minutos sem fazer um gol. É uma questão, não? Isso é grave, evidentemente. Eu concordo muito com o que o Danilo falou sobre o Palmeiras. A questão mais tática do que outra coisa. O Palmeiras ele não está apresentando repertório, né? Mesmo quando jogou completo, para produzir mais como se esperava, até pelas contratações, pelo elenco mais farto que tem. E ainda fica muito numa dependência de um tipo de jogo que nem sempre funciona. Agora, sem dúvida alguma, independentemente do nível técnico do adversário, isso vale para o Palmeiras, vale para o Flamengo, claro. Os adversários dos dois, eles descansaram o tempo todo, gente. Você tem um time todo esfacelado. Fazer qualquer análise sem considerar esses aspectos, eu acho que beira a desonestidade intelectual. Você sabe que um time está esfacelado, o outro está inteiro. Então se prepara, se mobiliza, monta uma estratégia, sabe que vai jogar desfalcado. Eu falei, inclusive, quando o presidente do Vitória reclamou da troca na tabela, eu cheguei a dizer, não sei se foi aqui no programa, se foi no Home News, cheguei a falar, olha, para o Vitória não foi ruim. Não foi ruim. Vai pegar o Palmeiras voltando da data FIFA, mais negócio. Não foi mais negócio, porque pegou o Palmeiras esfacelado. Porque não tem como comparar. O jogador que está voltando de viagem não está na condição adequada dele, não treinou durante a semana, não se preparou com os colegas, enquanto o adversário preparou-se para aquele jogo específico. Isso pesa uma barbaridade. Isso diminui o abismo técnico que existe entre as duas equipes. E aí o Palmeiras acaba não conseguindo vencer. É óbvio que... E eu já falei várias vezes, a mexida na tabela que estrangulou as rodadas do Brasileiro para colocar a Copa do Brasil depois, ela foi terrível, ela foi devastadora. Eu não consigo entender como o Palmeiras elogiou essa mexida. Por mais que não queira brigar com a CBF, sei lá, foi bizarro. Tem idiota que acha que é uma idiotice criticar isso, mas eu não tenho como discutir idiotice com idiotas, né? Quem entende de idiotice é o idiota. Então tem idiota que fala, é uma idiotice, criticar o Palmeiras por isso. Não, não é uma idiotice. Idiotice é não admitir que foi uma tolice o Palmeiras publicamente fazer um elogio a uma mudança que prejudicou terrivelmente o Palmeiras.
também é o Flamengo e também prejudicaria o São Paulo se ele permanecesse na Copa Libertadores. Isso para mim é muito claro. E essa semana isso ficou evidente. Então, tanto o Vitória quanto o Fluminense, sem esse problema, os dois se prepararam para a partida e o Fluminense foi muito melhor que o Flamengo e o Vitória foi eficiente contra o Palmeiras. Acho até que se o Renato Kaiser estivesse em campo naquele momento, segundo tempo, que o Palmeiras deu mais espaço, o Vitória conseguiu chegar 2, 3 vezes com algum perigo, eu acho que talvez até que poderia ser pior para o Palmeiras. Eu acho que o finalizador melhor e estava no banco ontem. Enfim, ontem não, há 2 dias. Arnaldo, vamos lá. O fato é que os dois estão aí, podem estar esfacelados ou não, cansado psicologicamente e tal, mas o Palmeiras precisa melhorar para tentar passar alguma coisa e você tem sempre um exemplo de um time que conseguiu. Só um minutinho, nós temos na tela aí os adversários do Palmeiras e do Flamengo. Colocaremos já. Ajuda o Arnaldo a... Enquanto, se tiver, pode pôr na tela enquanto o Arnaldo fala. Diga lá, Arnaldo. Bom, antes uma informação preocupante para mim. Saiu a escala agora da arbitragem para os jogos Flamengo e Bragantino. Vai. Diga! E Palmeiras e Fluminense. O senhor Rodrigo Sintra, ele conseguiu escalar 2 árbitros que não apitam na Série A, normalmente nesses 2 jogos. Árbitros completamente desconhecidos, né? O Jonathan Pinheiro, do Rio Grande do Sul, vai apitar Palmeiras e Fluminense no Allianz. E o Fernando Nascimento Filho, do Pará, vai apitar Flamengo e Bragantino no Maracanã. Olha, meu... Rapaz. Enfim, eu desisto de entender. Renovação, Arnaldo. Os dois vão jogar no mesmo dia, né? Agora no mesmo horário, né? Isso começa agora, no sábado, às 9h30 da noite. Vai entender. Essa a minha... Enfim. Só estou dizendo que podemos ter fortes emoções, né? 2 árbitros em caldeirões completamente inexperientes nessa situação. Bom, eu acho que o Mauro e o Danilo foram muito bem quando explicaram ou tentaram diferenciar as oscilações de Flamengo e Palmeiras. São tabelas aí semelhantes, com esse fator que o Palmeiras joga a última partida como mandante contra o Fluminense no sábado, depois não joga mais na sua casa. Então é uma diferença na reta final. E nós temos Atlético e Ceará como fiéis da balança aí nessa brincadeira toda. O Cruzeiro, para mim, está fora, né? O último respiro foi essa partida contra o Juventude. Mas, assim, a oscilação do Palmeiras me parece mais, como disse o Mauro e o Danilo, de repertório de escolhas do Abel para inícios de partidas. O primeiro tempo do Palmeiras contra o Vitória, o primeiro tempo do Palmeiras contra o Mirassol, o primeiro tempo do Palmeiras contra a LDU em Quito, o primeiro tempo do Palmeiras contra o São Paulo, o primeiro tempo do Palmeiras... Cara, quantos primeiros tempos contra o Santos na Vila Belmiro? Então, eu fico até abismado como o Palmeiras normalmente começa mal os jogos. A exceção é a virada contra a LDU. Poucas vezes o Palmeiras começa bem os jogos. Isso, com um trabalho de 5 anos, me impressiona. E o Flamengo, eu acho que o Danilo tem razão, é a questão física mesmo. O time definha fisicamente e vai ter uma parada duríssima em termos físicos contra o Bragantino, que descansou a semana toda. O Juca já também citou esse fato. E é um time jovem, né? Um time com muita vitalidade. O Bragantino, que vem de vitória sobre Corinthians, São Paulo e Atlético Mineiro. Tá com eu acho paradas semelhantes essa semana. O que eu gosto de comparar, Tironi, é que no ano passado a gente teve um exemplo de um time que conseguiu lidar bem com essa dificuldade nas últimas semanas da temporada. Nessa arrancada final, que Palmeiras e Flamengo estão tendo dificuldades. Foi o Botafogo. O Botafogo, ele ganhou as 2 competições muito porque ele acertou e resistiu a tudo na parte final, conciliando as 2 coisas, né? E ele tinha ainda no Brasileiro uma desvantagem, né? Então ele ganhou do Palmeiras na terça-feira da semana da decisão da Libertadores contra o Galo, ganhou do Galo aquele jogo que ele teve 1 a menos desde os 30 segundos, e ganhou do Internacional em Porto Alegre na sequência e ganhou do São Paulo na sequência. Então ele conseguiu vamos tentar juntar as 2 coisas, né, que estão faltando para Palmeiras e Flamengo. Primeiro, com muita força física. O time do Botafogo era jovem, muito forte fisicamente. Perdeu um ou outro jogador nesse sprint final por lesão. Perdeu o Bastos, por exemplo, que era um dos melhores jogadores do campeonato, zagueiro,
no jogo contra o Palmeiras, que ele nem jogou a final da Libertadores. Mas ele foi pro tudo ou nada com a mesma formação. E, sobretudo, porque o Arthur Jorge foi muito bem, taticamente falando, nas estratégias em todos os jogos finais. Então, para o Felipe Luiz e para o Abel, tem o exemplo do Arthur Jorge do Botafogo do ano passado, que foi um time surpreendente, porque o outro time que conseguiu esse feito, que é muito difícil pelo calendário brasileiro e sul-americano, ganhar Libertadores e Brasileiro no mesmo ano, foi o Flamengo do Jorge Jesus, que era espetacular e que tinha definido o brasileiro com muitas rodadas de antecedência, né? Era uma situação diferente desta que estão vivendo Palmeiras e Flamengo agora, e bem diferente da que viveu o Botafogo na temporada passada. O Botafogo... Aí você pode mergulhar em várias coisas. Como é que foi a temporada inteira do Botafogo ano passado? Putz, o Botafogo largou o estadual, só começou para valer no Brasileiro, fez a janela de meio de ano, então ele tinha, de fato, gás. É uma coisa um pouco diferente do que acontece no futebol. E o ano passado deu muito certo. Nós podemos discutir o Textor, a SAF, a condução, mas esportivamente o Botafogo do ano passado foi um sucesso. Mesmo que ele tenha chegado no Mundial, lembra que ele viajou no avião errado lá do futebol americano? Que ele tenha chegado no Mundial, depois disso tudo morto, literalmente morto, e não conseguiu nem jogar a primeira partida do Mundial, foi eliminado sumariamente. Mas eu acho que a gente tem um exemplo ano passado, tanto tático quanto físico, que Palmeiras e Flamengo não estão conseguindo repetir, né? E aí o Danilo foi bem, na verdade, ao lembrar o Rodrigo Matos no meio da semana. É isso, é um campeonato, um final de temporada menos de excelência e mais de resistência, de pontos perdidos, não de pontos ganhos. A tabelinha que a gente mostrou aí, Trajano, dos jogos, quando a gente tinha a sequência lá atrás, quem vai perder menos pontos? Acho que o Flamengo vai fazer todos, o Palmeiras vai fazer quase todos. Você não tem garantia nenhuma que eles façam 3 pontos hoje em dia, contra qualquer adversário. Qualquer adversário. Então, é uma questão curiosa que está acometendo os dois nesse momento final de temporada, né? Os dois estão pressionados, curiosamente. Ontem Mas tem muita diferença, Arnaldo, do ano passado para esse ano. Essa comparação sua eu não concordo, não. Primeiro ponto, o Botafogo não teve esse problema da Copa do Brasil ser em dezembro. Então ele teve semanas livres para se preparar, se recondicionar quando teve o jogo da Copa do Brasil. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a reação do Botafogo ela começa no que é equivalente aos jogos do Palmeiras e do Flamengo na terça-feira. Porque o Botafogo, nos 3 jogos anteriores ao jogo contra o Palmeiras, em que ele vence e aí ele arranca para o título, ele perde a liderança. Nesse momento do campeonato em que estamos, o Botafogo estava aparentemente definhando e o Palmeiras passando pelo Botafogo. Foi o que aconteceu. Vou lembrar os jogos. O Botafogo jogou contra o Cuiabá rebaixado e empatou, tá? Em casa. Em Minas, contra o Atlético, rival na final da Copa Libertadores, também finalista da Copa do Brasil, mas que brigou contra o rebaixamento até a última rodada, empatou em Minas e empatou com o Vitória, que brigava para não cair. Foram 3 empates seguidos do Botafogo, foi quando o Palmeiras passa à frente. E aí a reação vem depois, a partir da terça-feira, antes da viagem a Buenos Aires. E ele teve semanas livres. O Palmeiras não tem, o Flamengo não tem. Além da data FIFA, que desfalca tremendamente os dois, acho que mais até do que o Botafogo era desfalcado ano passado, em quantidade de jogadores, o Botafogo tinha as semanas de Copa do Brasil para ele treinar, se recondicionar, se preparar adequadamente para jogos que viriam. Hoje o Palmeiras e o Flamengo não tem, porque a CBF retirou esses jogos, essa folga do calendário. Isso pesa tremendamente, é o que está acontecendo agora. A pedra foi cantada lá atrás. Esse é o ponto. Então, existem diferenças fundamentais. Claro, questão de perfil de elenco, juventude, isso tudo eu concordo. Mas existe um contexto em que a CBF interveio de forma terrível para esses dois times no andamento da temporada. E o resultado está aí. Você tem data FIFA, não tem tempo para se recuperar, para treinar. O Abel quer treinar, não pode. O Felipe quer treinar, não pode. Não tem como. Porque os jogos foram todas rodadas estranguladas. Mas o Botafogo no ano passado, nesse momento agora, que estamos, ele parecia que ia pipocar como pipocou no ano anterior. Foi justamente quando o Palmeiras passou à frente e foi depois derrotado em casa. E o Botafogo arrancou para o título. Aí tem a reação. Ganha com o homem a menos do Atlético, vence o Internacional em Porto Alegre, arranca para o título e o Palmeiras até perde para o Fluminense na última rodada. Agora, lembrando, eu acho que o Danilo queria falar agora. Ressalva. Vai lá, Última ressalva. O Botafogo, esse ano, apenas repete esse negócio dos jogos da terça, né? Pré-Libertadores, pré-final da Libertadores. Começou essa balela de ter que chegar na sede da final, não sei quantos dias antes, ano passado, e o Botafogo
implorou para a CBF fazer uma mudança de tabela para não precisar jogar justamente com o Palmeiras na terça-feira. A CBF foi lá e marcou o Palmeiras e Botafogo para terça-feira, né? Então, hoje, é claro que talvez tenha excesso maior de partidas para Flamengo e Palmeiras nesse período, mas também teve algumas mudanças de tabela, como, por exemplo, Palmeiras e Vitória em casa, que o Botafogo não pôde ter a seu favor, né? Ele teve que jogar o confronto direto contra o principal adversário, na casa do adversário, a 4 dias da final da Libertadores e ganhou esse jogo. É isso mesmo. Você tem razão, Mauro. Agora, o que eu estou dizendo é assim, se Palmeiras e Flamengo, a partir da terça-feira, pré-Libertadores, emendarem uma sequência que o Botafogo conseguiu fazer com maestria ano passado, eles podem ganhar as duas coisas. Mas eles precisam dar algum sinal disso. Nesse momento, a gente não está vendo muito sinal que eles possam fazer isso a partir de terça-feira. Fala, Trajano. Então, o Danilo quis fazer Não, uma observação. eu ia fazer mais ou menos o que o Mauro falou sobre a trajetória do ano passado, porque ontem eu estava no de primeira com o PVC, e o PVC fez justamente esse contraponto em relação ao Botafogo ter quase deixado escapar o campeonato e conseguiu reagir na reta final. E eu acho que uma coisa que também diferencia um pouco, eu concordo que o feito do Botafogo é gigante e eu entendo quando o Arnaldo usa isso, porque realmente é difícil vencer na terça, depois voltar da Libertadores, vencer o Internacional. O que o Botafogo fez é realmente para a gente lembrar. Só que eu acho que tem esse ponto que estrangulou ainda mais a temporada, foi o Mundial de Clubes, né? Nesse ano, que no ano passado não teve essa pausa no meio do ano. Fala, Trajano. Não, que eu acho o seguinte, sem tempo para treinar, com toda essa coisa que está acontecendo, referência do campeonato do Botafogo, no íntimo, a portas fechadas, Flamengo e Palmeiras cantarolam a música do Belchior. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Agora resta saber quem não vai morrer. É isso, esse é o negócio. Mauro, falando no Flamengo, a gente perguntou aqui o que acontece com o Palmeiras e tal. O que tem acontecido com o Flamengo, que a queda aparentemente não foi tão grande como a do Palmeiras, porque fez mais pontos, mas também está sofrendo. Vamos lá. Nesse jogo, por conta da data FIFA, não estavam nas condições ideais, que voltavam de viagem, jogaram na véspera do jogo, ou, enfim, o Varela, o Alexandro, o Arrascaeta, o Carrascal, o Plata e o Vinha. 6 jogadores, né? Danilo. Ao todo, E o Danilo. E o Danilo. E o Danilo, 7 jogadores. Então, Alexandre que nem jogou. Que ele não tinha contundidos ou não estava nas melhores condições, Varela, Ortiz, Alexandre, Jorginho, Danilo, Arrascaeta, Carrascal, Pedro, Plata, De La Cruz, Alan e Vinha. A maioria envolvidos em data FIFA. Eu acho que num cenário como esse, aí vem uma questão que eu acho que o Felipe Luiz precisa rever. Ele tem que jogar de outras maneiras. Não vai conseguir ser o time que ele gostaria, que constrói com zagueiros e volantes, que pressiona o adversário no seu campo, etc. Então, acho que falta o Felipe diversificar a forma de jogar e entender que em alguns cenários ele não vai conseguir colocar em campo aquilo que ele considera o ideal, porque o time não é o ideal. O Flamengo depende muito de volantes e zagueiros para construir jogadas. Se você não tem esses caras, ou tem vários deles estão fora, a coisa acaba realmente ficando muito complicada. O time tem que jogar de outra maneira, talvez um pouco mais, entre aspas, simples. O Fluminense se preparou muito para o jogo, jogou melhor, está numa boa fase, né? E conseguiu uma vitória justa sobre o Flamengo. Agora, acho que o Felipe precisa rever alguns conceitos, tentar usar o elenco de outras maneiras. A questão do Juninho, por exemplo, o lance do gol do Flamengo, do pênalti, acontece porque o Juninho estava em campo. Ele pode não ser excepcional e tal, mas é o que ele tem, foi o que ele escolheu. Ele quis o Juninho no começo da temporada. E é o Juninho que cabeceia muito bem, inclusive a bola que o Fábio faz uma grande defesa, na sequência o René faz um pênalti, depois de uma pichotada, acaba fazendo um pênalti, fazendo uma defesa com o braço direito, né? Então, o que se viu foi um primeiro tempo avassalador do Fluminense, muito superior. E o João Vitor tem muita responsabilidade do Felipe Luiz, porque no começo do ano, o Flamengo tinha os 2 Léo e o Danilo. E o Flamengo apostou no João Vitor. E o João Vitor queimou uma etapa. Ele fez 18 anos em 1º de janeiro. Ele foi do Sub-17 para o profissional. Ele praticamente não jogou em Sub-20. Tá? Ele foi escolhido porque ele é o zagueiro mais técnico, com mais saída de bola. Mas ele é muito menino. E durante esses quase 11 meses de preparação, claramente ele não foi preparado para esse momento em que surgiu, e em algum momento surgiria, a necessidade de escalá-lo, e ele não estava pronto. Falhou contra o Sport e falhou no Fla-Flu. Ele faz um passe por dentro da defesa do Flamengo do primeiro tempo, quando estava 0-0, que foi uma assistência para o Martinelli, que chutou para fora. Uma coisa, assim, é muito evidente que ele está nervoso, a bola está queimando no pé dele.
Agora, repito, ele tem 18 anos, é um garoto. E nem todo mundo com 18 anos está preparado para uma pressão como essa. Então, acho que aí o Felipe errou. Tinha que, no meio do ano, já ter feito uma variação mais concreta sobre o estado de técnico e psicológico do garoto, pois ele está pronto para assumir a responsabilidade quando fosse necessário. E, se fosse o caso, contratar um zagueiro na janela do meio do ano. Não foi feito. O Flamengo tem outro zagueiro, que é o Iago, que não é tão técnico, mas é de mais imposição física, bom no jogo aéreo, que é capitão do time, capitão de seleção sub-20, bate pênalti, faz gol de cabeça a beça. É um cara de personalidade, fez gol de cavadinha naquele Mundial lá contra o Barcelona, nos pênaltis. E esse cara foi quase que descartado. Ele pode não ser tão técnico quanto o João Vitor, mas talvez tivesse mais maturidade em 20 anos, personalidade para segurar uma bucha dessa. E tem um detalhe, jogar na zaga do Flamengo é muito mais complicado do que ser zagueiro jovem ou veterano em zagas que atuam de times mais protegidos. O Flamengo tenta jogar no campo do adversário, o Flamengo tenta sair jogando com os seus zagueiros, então é mais desafiador. E ele sabendo o técnico, o modelo de jogo dele desafia os zagueiros, ou ele conta com um cara pronto, maduro, ou então realmente tem que ter a convicção de que o jovem está preparado. Ele não estava preparado, está sendo exposto. É uma maldade que parte da torcida faz com o menino. Agora eles vão ter que tomar um cuidado muito grande com ele, né? Tirar um pouco de cena, preparar melhor, conversar com ele, tratar da cabecinha dele, senão o garoto vai ficar inseguro mais ainda. Então acho que o Felipe foi mal no jogo. Agora, o Rossi é o grande vilão do Flamengo, né? Em que pese a vitória do Fluminense justíssima, na minha opinião, pelo segundo tempo muito superior, e por ter se apresentado e se defendeu bem na segunda etapa, né? Nem estou falando do pênalti lá, o que restou da central do apito fez uma malabarismo para dizer que não foi nada. É um negócio assim que chega a ser uma peça de comédia. Tiraram até o caso do Eduardo Mansur, que é um cara ponderado um pouco assim, chegou a ficar meio nervoso, Mansur. Mansur nunca fica nervoso. Mansur é um cara calmíssimo. Como assim? Porque o Bruno Henrique, ele faz a proteção, a parede. Ele tenta fazer para ganhar um escanteio, toma um chute. Mas, enfim, nem vou me aprofundar nessa discussão, porque até é bobagem discutir isso aí, na minha visão. Mas o Rossi foi um vilão que cometeu uma falha, no meu pensamento, imperdoável. Imperdoável. Já tinha falhado outras vezes, já tinha ameaçado a ser entregada com os pés e continuou fazendo essa pataquada. Se o Flamengo tivesse um goleiro reserva competindo com ele por posição, pronto para entrar, goleiro experiente, bom, e não tem, o Matheus Cunha até vai sair do clube, tudo indica, no final do ano, e não é um goleiro desse nível, eu acho que ele tinha que ser barrado para o jogo de amanhã. Sério, é que não tem outro. Então vai ele mesmo. Porque o que ele fez foi de uma irresponsabilidade inaceitável. O Flamengo pode amanhã perder o campeonato por um ponto, por exemplo, ou 2, e isso vai estar na conta dele. O que ele fez não é tolerável num jogo profissional. Isso é um absurdo que ele fez. A bola podia sair pela linha de fundo, ele podia tentar um chutão para a lateral, ele tentou dominar, e o Serna, ele pressiona, repara como o Serna continua na jogada. Porque sabe que a pataquada pode acontecer. Ele vem ensaiando isso há muito tempo. Aí no final do jogo, dá entrevista. Eu soube até que ele pediu para dar entrevista. eu assumo a responsabilidade. Amigo, o que adianta você assumir a responsabilidade? Porque se vira 0-1, e também se não assumisse... a vontade de um gol do Fluminense, no segundo tempo tem um outro cenário. E assim, o Fluminense merecia até os 2-0, mas não tinha feito 2-0. Então ele simplesmente comprometeu o Flamengo no campeonato, possivelmente no campeonato, com essa falha. Essa falha não pode ser tolerada no futebol profissional, é o que eu penso. Mas não tem outro, então ele que vai ser o goleiro amanhã. O que ele fez, não tem perdão. Fala, Traviano. Não, fala em assumir a responsabilidade.